Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a esse canal de evangelização católico. Paramos no número 50 da exortação apostólica Amoris Laetitia. No subtítulo Alguns desafios do número 50. As respostas recebidas nas duas consultas efetuadas no caminho sinodal mencionaram as mais diversas situações que colocam novos desafios. Além das situações já indicadas, muitos referiram-se à função educativa, que acaba dificultada porque, em outras causas, os pais chegam em casa cansados e sem vontade de conversar. Em muitas famílias já não há sequer o hábito de comerem juntos, e cresce uma grande variedade de ofertas de distração, para além da dependência da televisão. Isso torna difícil a transmissão da fé dos pais para com os filhos. Outros assinalaram que as famílias habitualmente padecem de uma enorme ansiedade. Parece haver mais preocupação por prevenir problemas futuros do que por compartilhar o presente. Isso que é uma questão cultural. Vê-se agravado por um futuro profissional incerto, pela insegurança econômica ou pelo medo em relação ao futuro dos filhos. E realmente aqui, nesse número 50, a gente vê que aqui resumiu o que é a família de hoje. Pensa no futuro, mas o presente não se pensa. Então, quem é que vai dar educação para os filhos, sendo que tanto o pai, tanto a mãe tem que sair para trabalhar e volta e está cansado, não vai conseguir ter aquele diálogo com os filhos. E aí? Como é que fica? Né? Então é repensar, né? Número 51. Mencionou-se também a toxicodependência como um dos flagelos do nosso tempo que faz sofrer muitas famílias e, não raro, acaba por destruí-las. Algo semelhante acontece com o alcoolismo, os jogos de azar e outras dependências. A gente vê que esse trecho aqui, fala justamente o que percebemos. Vamos tacar ali, quem nasceu em 70, 80, 90, passou. Né? Aqui só está constatando o que hoje muito tem. Essa dependência do álcool. Às vezes o escape, né? Que essas pessoas tentaram e que acham na bebida, né? A gente sabe que tem aquele, aí já eu que estou falando, aquele vazio existencial do ser humano, né? Aí ele vai e canaliza para a bebida, ou qualquer outro vício, como está descrito aqui. Mas continuando, a família poderia ser o lugar da prevenção e das boas regras, mas a sociedade e a política não chegam a perceber que uma família em risco perde a capacidade de reação para ajudar os seus membros. Observamos as graves consequências dessa ruptura em famílias destruídas, filhos desenraizados, idosos abandonados, crianças órfãs de pais vivos, adolescentes e jovens desorientados e sem regras. Como que as crianças e os adolescentes não vão ter esse convívio, vai passando o tempo, esse convívio de educação com os mais velhos, a começar pelos pais, que se encontram nesse estado, no qual foi descrito aqui, né? Então, pensemos. Como apontaram os bispos do México, há tristes situações de violência familiar que são terreno fértil para novas formas de agressividade social, porque as relações familiares explicam também a predisposição para uma personalidade violenta. É o que percebemos, às vezes, principalmente quem trabalha em escola, a gente percebe, e há jovens, isso desde sempre, né, a gente percebe, que são mais rebeldes. Tudo começa lá na família deles, né? E que o pai e a mãe está tendo como entendimento sobre responsabilidade, né? Continuando,
As famílias que influem nessa direção são aquelas em que há uma comunicação deficiente. Aquelas em que predominam as atitudes defensivas e os seus membros não se apoiam entre si. Em que não há atividades familiares que favoreçam a participação. Famílias em que as relações entre os pais costumam ser conflituosas e violentas, e as relações pais-filhos se caracterizam por atitudes hostis. A violência no seio da família é a escola de ressentimento e ódio nas relações humanas básicas. Isso aqui, esse trecho aqui já foi uma conferência episcopal mexicana. Esse trecho aqui, esse pensamento aqui, que foi em 15 de fevereiro de 2009. A gente está ali no documento 2015, ok? Então, continuando, número 52. Ninguém pode pensar que o enfraquecimento da família, como sociedade natural fundada no matrimônio, seja algo que beneficia a sociedade. Detalhe aqui, matrimônio não é o mesmo que casamento. Matrimônio é um sacramento. O que é sacramento? É onde Cristo vive, ok? Assim como tem o batismo, que é um dos 7 sacramentos. Temos o batismo, Cristo vive no nosso corpo, né? No nosso corpo e alma, né? Nosso corpo é templo do Espírito Santo, como está no Evangelho, ok? Então, também é o matrimônio. Matrimônio, quem é que mantém a união do homem e da mulher ali? É Cristo, não é eles, é Cristo, é Deus que mantém, ok? Então, continuando, ninguém pode pensar que o enfraquecimento da família como sociedade natural fundada no matrimônio seja algo que beneficia a sociedade. Antes, pelo contrário, prejudica o amadurecimento das pessoas, o cultivo dos valores comunitários e o desenvolvimento ético das cidades e das vilas. Já não se adverte claramente que só a união exclusiva, indissolúvel, entre um homem e uma mulher realiza uma função social plena, por ser um compromisso estável e tornar possível a fecundidade. De novo, já não se adverte claramente que só a união exclusiva e indissolúvel entre um homem e uma mulher realiza função social plena por ser um compromisso estável e torna possível a fecundidade. Ok? Isso aqui já é uma constatação da igreja com relação à sociedade de hoje. Tá? Devemos reconhecer a grande variedade de situações familiares que podem fornecer certas regras de vida, mas as uniões de fato, ou entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo, não podem ser simplesmente equiparadas ao matrimônio. Ou seja, vamos destacar aqui, aqui, coloca aqui que não se equipara uma união de pessoas do mesmo sexo com um matrimônio, até porque falou de fecundidade. Então, olha só desse trecho do número 52 do documento, e lembremos de pessoas, até pregadores católicos por aí, que pegam e falam assim que esse documento está passando pano para o pecado. É só pegando e lendo os documentos da igreja para não ser manipulado quando alguém, principalmente de dentro da igreja, falar uma besteira. Seria importante todos os leigos sempre estar lendo os documentos da igreja, para não cair em certas falácias, ok? Continuando, nenhuma união precária ou fechada à transmissão da vida garante o futuro da sociedade. Isso aqui é uma outra verdade, né? E, todavia, quem se preocupa hoje com fortalecer os cônjuges, ajudá-los a superar os riscos que os ameaçam, acompanhá-los no seu papel educativo, incentivar a estabilidade da união conjugal? Número 53. Em certas sociedades ainda vigora a prática da poligamia. O que é poligamia? Poligamia é
é onde tem um homem com várias mulheres, ok? Em certas sociedades, ainda vigora a prática da poligamia. Em outros contextos, permanece a prática dos matrimônios arranjados. Isso aqui também já é outra coisa também. Que, inclusive, matrimônio arranjado, a fulana é prometida ao outro. Detalhe, isso já é casamento nulo, tá? Ok? Porque um casamento, ali, um matrimônio, falando para pessoas católicas, ok? Para pessoas católicas, isso é casamento nulo. O que é casamento nulo? É um casamento, um matrimônio, um sacramento que não existe, nunca existiu. Porque para contrair o matrimônio, a pessoa tem que aderir de livre e espontânea vontade. Ok? Continuando, em muitos contextos, e não só ocidentais, está se difundindo amplamente a prática da convivência que precede o matrimônio. Ou seja, as pessoas começam a morar juntos. Erradíssimo. Continuando. Ou também de convivências não orientadas para assumir a fórmula de um vínculo institucional. Em vários países, a legislação facilita o avanço de várias alternativas, de modo que um matrimônio com as características de exclusividade, indissolubilidade e abertura à vida acaba por aparecer como mais uma proposta antiquada entre muitas outras. Avança em muitos países uma desconstrução jurídica da família que tende a adotar formas baseadas quase exclusivamente no paradigma da autonomia da vontade. Embora seja legítimo e justo rejeitar velhas formas da família tradicional, caracterizada pelo autoritarismo e inclusive pela violência. Isso não deveria levar ao desprezo do matrimônio, mas à redescoberta do seu verdadeiro sentido e à sua renovação. A força da família reside essencialmente na sua capacidade de amar e de ensinar a amar, por mais ferida que uma família possa estar. Ela pode sempre crescer a partir do amor. Então, a gente tem que tomar cuidado. É aqui que a gente vê, aqui do número 50, agora já estou no número 53, partindo para o 54, que a gente vê o quê? Vamos resgatar a nossa responsabilidade como pais e mães. Independente se, por exemplo, cada pessoa tem uma profissão ali, né? É que a gente tem que buscar um modo, primeiro um modo de desapego, né? Primeiramente, o que a gente pode estar desapegando? Será que estamos muito materialistas para deixar de lado a responsabilidade de criar nossos filhos? Às vezes, o que seria a responsabilidade do homem, por exemplo, há homens que ganham bem. Para que a mulher precisa estar esquentando com trazer o dinheiro para casa? Né? Então, pode se estar criando, dando mais... Um dos dois tem que estar dando mais atenção aos filhos, ou que seja o homem, ou que seja a mulher. Alguém tem que dar uma certa direção para os filhos. Por quê? O que é mais importante? A pessoa ter de tudo, materialmente, tudo. E crescer sem um afeto, sem uma direção do pai e da mãe? Ou pegar e ter um crescimento com acompanhamento do pai ou da mãe, um tempo a mais? E aí? É um caso a pensar, porque a sociedade, ela preza muito pelo material. Ah, filho, vai ter filho ali por 30, 40 anos. Quando você tiver 30, 40 anos de idade, isso é materialismo. O que é um materialismo? Eu coloco como sentido da minha vida a busca do material. Você tem que ter, tem que ter, tem que ter. E fica aquele ciclo infinito de busca. E detalhe, a gente que é ser humano, a gente nunca está satisfeito com nada. A nossa busca, essa busca de ainda não estou satisfeito, ainda não estou satisfeito, é o quê? Isso é o vazio existencial. Esse vazio existencial, ele só se preenche
em Deus. O que é importante em primeiro lugar na nossa vida? Deus? Ok. Busquemos a Deus e nas famílias façamos a nossa parte, né? Família é santuário de Deus. Então, o que podemos estar ali fazendo um contrabalanço, um exame de consciência em cima do que está vivendo? Ah, mas eu sempre pensei no material. O que eu posso mudar por Deus na minha família? Ok? Continuando. Número 54. Neste relance sobre a realidade, desejo salientar que, apesar das melhorias notáveis registradas no reconhecimento dos direitos da mulher e na sua participação no espaço público, ainda há muito que avançar em alguns países. Não se acabou ainda de erradicar costumes inaceitáveis, destaco a violência vergonhosa que às vezes se exerce sobre as mulheres, os maus tratos familiares e várias formas de escravidão, que não constituem um sinal de força masculina, mas uma covarde degradação. A violência verbal, física e sexual, perpetrada contra as mulheres em alguns casais, contradiz a própria natureza da união conjugal. Então, até aqui a gente pode lembrar ali daquele Efésios 5, onde que fala da submissão da mulher, que o povo só olha essa parte, mas não olha o conjunto. Quando a gente vê em Efésios 5, eu faço um convite para você que está vendo o vídeo, depois dá uma meditada em Efésios 5, em todo o capítulo, para você não pegar o bonde andando. Tem uma parte lá que fala sobre a submissão da mulher e fala do homem que tem que se doar pela esposa, como Cristo se doou pela igreja. Como Cristo se doou pela igreja? Morte de cruz. Então o homem tem que se doar pela mulher. A mulher é submissão, mas é submissão santa, de um homem que faça parte, um homem de Deus, que está buscando a Deus. Eu não estou falando um homem religioso. Um homem que está buscando a Deus o tempo todo. A mulher vai querer se submeter, pois ele, o cabeça da casa, ele não é mulher, não é mais que a mulher, é a mulher e ele junto. Ele só está comandando ali tudo, a mulher se sente guiada, é como numa dança. O homem está guiando, mas ele não é mais que a mulher. Os dois estão juntos, conduzindo a dança. Então, é nisso, aqui é para você perceber que, no caso, a submissão da Bíblia ela aqui está colocando, não é aquela submissão que o mundo entende. O mundo entende que a submissão é escravidão. E aquilo é o quê? É o modo errado de ler a Bíblia, para poder atacar. Atacar a Bíblia, atacar a igreja, e a igreja quer você escravo ou escrava. Então, se eu pego a Bíblia, o que o magistério da igreja diz sobre isto, porque é um livro espiritual, não um livro de interpretação de texto, ok? Continuando. A violência verbal, física e sexual, perpetrada contra as mulheres em alguns casais, contradiz a própria natureza da união conjugal. Penso na grave mutilação genital da mulher em algumas culturas, mas também na desigualdade de acesso a postos de trabalho dignos e aos lugares onde as decisões são tomadas. A história carrega os vestígios dos excessos das culturas patriarcais, quando a mulher é considerada um ser de segunda classe, mas recordemos também o aluguel de ventres, ou a instrumentalização e comercialização do corpo feminino na cultura mediática contemporânea. Essa última fala aqui, ó, foi uma catequese de 22 de abril de 2015 do Papa Francisco. Então, a gente vê nas músicas, a gente vê principalmente nas músicas. Quando não está fazendo um lavagem cerebral virando para bebida alcoólica, faz uma ponte, denegrindo a mulher, inferiorizando a mulher, né? Mas não é só as músicas, há também a cultura em si geral, porque isso influencia na postura da mulher, na postura do homem, dos adolescentes que estão crescendo para virar o futuro da sociedade, né? Alguns consideram que muitos dos problemas atuais ocorreram a partir da emancipação da mulher,
Mas esse argumento não é válido. É falso, não é verdade. Olha aí, ó. A igreja mostrando por aí, a igreja não é opressora, não é contra a emancipação da mulher no mercado de trabalho, ok? Mercado de trabalho, como empresária, ou seja, o que for, na política, eu falo um trecho aqui atrás, entendeu? Trata-se de uma forma de machismo, que já é, se trata-se de uma forma de machismo, o Papa Francisco falou quase uma semana após esse discurso aqui da catequese de 22 de abril. Foi em 29 de abril, ok? A idêntica dignidade entre o homem e a mulher impele a alegrar-nos com a superação de várias formas de discriminação e o desenvolvimento de um estilo de reciprocidade dentro das famílias. Se aparecem formas de feminismo que não podemos considerar adequadas. De igual modo, admirados a obra do Espírito no reconhecimento mais claro da dignidade da mulher e dos seus direitos. Então aqui, ó, só nesse número 54 do documento, já joga abaixo o machismo e o feminismo, ok? Para quem fica falando que a igreja ensina o machismo, ou ensina, ou é que seja a favor do machismo, ou que seja a favor do feminismo, tá aqui, ó. Né? Tá aqui no documento, ok? Então, no próximo vídeo, vamos continuar no número 55. Né? Então, até aqui, hoje tivemos muitas informações e podemos estar meditando sobre os ensinamentos da igreja, porque isso a gente joga em prática. Imagina por alguém que esteja lendo um documento desse, ou que esteja igual você que está ouvindo vendo esse vídeo, acompanhando essa coletânea de vídeos, essa leitura, tendo essa informação preciosa que é desse documento e colocando em prática, fazendo um contrabalanço e sendo um esposo melhor, sendo uma esposa melhor, sendo no mercado de trabalho, não colocando o material como o principal da sua vida. Às vezes você está um pouco ausente da sua casa, colocando como válvula de escape o trabalho, arruma 1, 2, 3 empregos. Às vezes o homem e a mulher fazendo isso, ou fazendo isso durante toda a vida. Às vezes faz isso durante toda a vida, sendo que era para poder fazer, principalmente você homem, que era para poder fazer durante só um tempo para a busca de alguma coisa. Uma pessoa só. Falando para quem é arrimo de família, um só poderia fazer isso. Ah, mas os dois estão fazendo para conseguir mais rápido. Mas será que vale a pena os dois estar fazendo, aqui deixando a educação, terceirizando a educação para outros? Ou para a escola? Ou para a creche? Ou seja, o que for? Então, coloquemos, a gente tem que balancear a nossa vida. É você que desenha o seu futuro. Então, você tem que fazer esse exame de consciência, como eu posso escrever a minha história, ok? Salve Maria a todos e espero que no próximo vídeo você acompanhe a continuação dessa encíclica tão educativa, ok? Salve Maria!